Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje falaremos do caso 2013-120-501-36, ou como chamamos apelidosamente, o caso da falsa morte por faca. Bom, esse caso foi uma verdadeira incógnita, entregados a nós somente o PDF. Nesse PDF havia uma imagem e os marcadores genéticos de 4 pessoas. 5, se incluiu o defunto, que também é uma pessoa. A primeira indagação feita foi: quais materiais poderiam ser enviados para um banco de análise genética? Os materiais que a gente tinha era projétil, cadáver, uma faca, mancha no chão, copo de cerveja, cocaína, uma cadeira virada e por último um telefone celular. Bom, os que fariam mais sentido serem enviados seriam o projétil, o cadáver, a faca, a mancha de sangue no chão, o copo de cerveja, a cocaína não, a cadeira virada também não, mas talvez o celular. Sim, o celular. Continha cutícula de suor, continha marcas digitais, o que seria interessante ter sido enviado também. Bom, só que a pergunta mais interessante, e logicamente, o que nós queremos descobrir é: quem matou o defunto? Primeiramente, colocamos um nome no defunto. Apelidamos ele carinhosamente de Steve. O Steve em questão tinha os marcadores que não foram associados junto com as pessoas, não. Os marcadores de Steve foi junto com os marcadores de objetos. Era a primeira coisa que teríamos que entender. Quando entendemos que o Steve era classificado como um objeto, associamos seus marcadores genéticos com todos os outros objetos em questão. E voilá, os marcadores de Steve estavam em todos os objetos. Na faca, no copo de cerveja, em tudo. Porém, havia mais de um marcador. Ou seja, Steve não estava sozinho, claramente ele não iria morrer sozinho. Não por uma faca, ao que todos acreditavam. Então, fomos atrás dos 4 suspeitos. Haviam 4 pessoas envolvidas nos fatos das apurações: a Tatiana, a Luciana, o Paulo e a nossa incógnita questão, o grande Marcos. Bom, quando vimos os marcadores dos objetos e tentamos associar com os marcadores das pessoas, entendemos uma coisa. Tatiana era a pessoa que estava com o Steve o tempo todo. Talvez, nesse exato momento, batíamos o martelo e diremos: Tatiana matou o Steve. Claramente era a coisa mais plausível a se pensar, porém não. Quando analisamos a mancha de sangue no chão, descobrimos uma coisa. A mancha de sangue no chão não era do Steve, e sim da Tatiana. Se a Tatiana matou o Steve, por que teria uma marca de sangue no chão dela? A menos que a luta tenha sido mais intensa, tenha durado mais um pouco, tempo suficiente para o Steve ter atacado a Luciana. Ou a Tatiana, perdão. Porém, tem uma coisa interessante nisso. O buraco feito no Steve não parecia um buraco por faca. Parecia um buraco por bala. Uma bala essa que nos confirmou quando vimos um projétil no chão. Então existia uma terceira pessoa, porque nenhum dos outros objetos tinha marcadores de uma pessoa diferente de Tatiana e Steve. Por isso, fomos observar as outras pessoas em questão. Além de Tatiana, tinha Marcos, Luciana e Paulo. Quando observei Luciana, ela tinha os marcadores que se encaixavam exatamente com todos os outros nos objetos acima, porém os seus pares não estavam ordenados. Os pares de Luciana ficavam desalinhados, não era pareado paralelamente. Era a primeira linha com a terceira linha, ou a segunda linha com a quarta linha, o que não fazia sentido. Então, analisando um padrão quântico, uma biconexão foi formada. Associamos a primeira linha genética do Steve com a segunda linha genética da Tatiana, e voilá, cromossomicamente, herdamos genes dos nossos pais, sendo uma linha do pai e uma linha da mãe. Dessa forma,
Luciana se encajava perfeitamente como a filha do casal. Sim, descobrimos então que Tatiana e Steve eram um casal que tinha uma filha. Ao observar Paulo, vimos que a primeira linha de marcação dele, a DS81179, era exatamente igual ao de Tatiana, o que discriminava Paulo como um irmão de Tatiana. Então, já tínhamos uma filha e um irmão. Mas quem é o Marcos? Não sabíamos, não fazíamos o menor sentido quem era o Marcos. Até que prestamos um pouquinho mais de atenção nos últimos marcadores de Marcos. O D7820, D13S317 e o D5S818. A primeira linha desses marcadores era fielmente aos mesmos marcadores de Steve nessas mesmas linhas de coluna. Então associamos que Marcos também tem um parentesco com Steve, porém não sabe a exatidão disso. Diferentemente de Tatiana e Paulo, que possivelmente eram irmão, Paulo e o Steve tinham um certo parentesco, porém um tanto mais distante. E aí que vem a questão: qual deles três atirou no Steve? Não sabemos. O que sabemos é que houve uma luta onde o Steve, que outrora parecia uma vítima, era o agressor. O Steve usou a faca para ferir Tatiana. Tatiana caiu no chão e a marca de sangue ficou no chão. E uma terceira pessoa atirou no Steve, cujo projétil da arma ficou no chão. E aí nos vem uma pergunta curiosa. Era só termos os resultados do projétil, da análise do projétil, e ele foi enviado para análise genética. Porém, curiosamente, o laudo do projétil não apareceu nos resultados. Faltava somente isso. Portanto, esse caso foi dado como inconclusivo. A única coisa que poderíamos fazer era descobrir o calibre do projétil, e assim a gente poderia descobrir qual era a arma que tinha sido usada. E depois de descobrir qual arma, encontrar a pessoa que poderia ter tido o porte dessa arma. Dentre os três, Luciana, Marcos ou Paulo. Agradeço por terem assistido até aqui. Muito obrigado pela paciência e agradeço pela atenção de todos. Adeus. Caso 2013 120 501 36.